o que que acontece? Quando se fala em sexualidade, isso daqui é algo que a sociedade pisinha no Freud, que é quando fala em sexualidade, as pessoas pensam, nossa, sexualidade infantil, o Freud é um pornográfico, né? Mas, na verdade, não. A sexualidade infantil ela vai se diferenciar da sexualidade do adulto em diversos aspectos. A maior excitação não precisa necessariamente ser localizada nos genitais. Não levam necessariamente ao contato sexual, mas alongam-se em atividades que venham a desempenhar papel futuramente no prazer. Pode ser autoerótica, excitação. A excitação e a satisfação não estão nitidamente diferenciadas, ok? Ou seja, a gente vai descobrir que as partes eróticas do corpo, a autoerotização, ela vai mudando de acordo com a necessidade que se vem do prazer, a necessidade que nós temos de saciar em cada momento da nossa vida. O desenvolvimento do ego não é um processo homogêneo. Quando nasce, o organismo emerge de um ambiente relativamente tranquilo para entrar no estágio de estimulação esmagadora, com pouca proteção contra os estímulos. Olha só, por que o nosso aparelho psíquico não gosta de estímulo? Porque antes de nascer, você está numa bolsinha d'água, todo acomodadinho, todo juntinho, né? Ali recebendo tudo que é alimento que você precisa, sem ter nenhum esforço. Você não precisa fazer nada, você só tem que estar ali. E ali você tem todo o aconchego, você tem todo o alimento, você tem tudo que você precisa. E aí, de repente, você nasce e você se sente um cara espalhado, você se vê todo espalhado, que a criança ela não tem essa percepção de unidade, que aquele braço é dela, aquela mão é... Não, ela se sente totalmente desconfortável, não é isso? E ela é uma sensação de esmagadora, ela começa a receber uma coisa esmagadora de estímulos. Então, e aí o que acontece? Como eu estou falando aqui, ó, ela não tem dimensão do seu corpo, ela não sabe o que é a cabeça, onde termina o braço, nada. Ela se sente simplesmente ali totalmente esparramada, perdida. Uma nova situação que ela não tem ainda como conceituar, como ter consciência daquilo que está acontecendo com ela. A primeira percepção, então vamos lá, lembra que eu falei? Que a parte erótica, então nós primeiros estamos lá num lugarzinho todo acomodado, por isso que o Freud chama o nascimento de primeiro trauma. Porque é quando você se vê todo esparramado, você se vê recebendo estímulos de todo lado, e você não tem consciência do que está acontecendo, porque você não tem parâmetros ainda. Você começou a receber referências ali, registros ali. Por isso que eu digo, nós somos, igual a gente estava falando, né? Quem é livre? Eu sou livre dentro das escolhas que eu posso fazer, dentro dos registros que eu tenho. Lembram disso nas outras aulas? É exatamente isso. Então, ela começa agora a receber um monte de estímulo, um monte de registro, e com o tempo, e agora não faz sentido nenhum para ela, com o tempo ela vai começar a se perceber. Então, a primeira percepção de objeto externo, porque até então ele está ali bonitinho, como objeto sendo ele único. Verá do desejo de alguma coisa que lhe é familiar ao bebê. Alguma coisa capaz de gratificar necessidades. Gente, qual é a primeira coisa que um bebê precisa? Podem desfazer os microfones aí. Mamar. Exatamente. A primeira referência de necessidade de um bebê é se alimentar. Né? Os primeiros sinais devem originar-se no estado da fome. Então, ou seja, nós vamos construindo o nosso aparelho psíquico dentro das necessidades básicas. Deixa eu tomar. Então, a primeira situação de estímulo que a criança vai precisar saciar, porque entendam, até então ela não sente fome. O cordão umbilical vai dando alimento para ela o tempo todo. Ela começa a ter a percepção de falta quando ela nasce. Então, a primeira coisa que ela precisa saciar é a fome. A primeira aceitação da realidade é somente um estágio intermediário no caminho de se afastar dela. Quem escreveu isso está em Finish, em 2005, na página 31. É o ponto em que surge a contradição da vida humana, a contradição entre o desejo, lembra que a gente falou? O desejo de relaxamento completo e o desejo dos objetos. Lembra daquilo que a gente falou? Eu tenho um objeto claro e a descarga energética total em cima daquele desejo. Então, aqui no bebê, isso ainda acontece. Ele tem o desejo de comer, ele come. 100% da descarga feita, acabou o problema. Então, ou seja, isso é uma coisa interessante. Nós vamos ver onde as complicações vão começar a acontecer aqui. Porque, legal, eu tenho fome, eu como, 100% saciado?
Aí vai perceber que existem algumas coisinhas aqui. E até 100% saciado não é bom. Nós vamos entender que, a partir de agora, nós vamos falar em fixações do aparelho psíquico, o que cada fase vai fixar. Suprir totalmente as necessidades não é bom, como também falta em excesso não é bom. Mas o meio termo, nós vamos ver que... Porque assim, vieram para Freud e perguntaram para ele, qual é a maneira ideal de se educar um filho? Já sabendo dessa fase oral, anal, fálica, qual deve ser a melhor maneira? Aí o Freud falou assim, ó, faz com amor, porque você vai errar de todo jeito. Então, não tem uma receita que fale assim, o quanto é o suficiente de falta, o quanto é suficiente de atender para que se forme um aparelho psíquico totalmente saudável. Não existe. E o fato dos objetos externos haverem trazido o desejado estado de satisfação relaxada introduziu a complicação em que os objetos se tornaram desejados. Vamos entender isso mais para frente. Quando a criança é obrigada a renunciar à crença na sua onipotência, porque assim, a criança, quando ela nasce, ela se sente perdida, mas logo ela tem aquele negócio do acolhimento, ela não entende separação, ela entende que ela e aquele seio da mãe são uma coisa. O que a gente viu até agora, né? Na verdade, o que nós estamos mostrando até agora é o seguinte, é que Freud ele começou a observar que o nosso aparelho psíquico, a nossa estruturação emocional, toda a nossa personificação do eu, vem de uma construção muito complexa, como nós estamos vendo nas últimas aulas. A formação do ego, dentro das questões da primeira e a segunda tópica, né? A questão da realidade, o princípio de realidade, o princípio de prazer, que o indivíduo só se torna eu, ele só se torna um ego, ele só se torna uma personalidade quando ele existe essa questão de conseguir ter consciência do que é o princípio do prazer e o princípio da realidade. É quando eu entendo as regras que existem para que eu cumpra, para que eu consiga realizar os meus desejos. Esse é o X da questão. Nós estamos agora entrando nas fases onde isso vai se desenvolvendo nas fixações para que isso aconteça. Onde acontecem as distorções? Porque as psicopatologias, o que vai se fixando no ego através disso, por conta do nosso desejo, que é no início tão básico, e depois as questões das regras para realizá-los. Então, nós vamos ter aqui as duas primeiras fases, nós vamos perceber que as duas primeiras fases, que a fase oral e a fase anal, elas estão ligadas às questões de registros físicos, né? Se eu perguntar para cada uma de vocês aqui, vocês lembram o que aconteceu quando vocês tinham 2 anos de idade? Eu tenho certeza que algumas pessoas vão dizer, eu me lembro. Entenda uma coisa, lembra que o nosso inconsciente ele tem um espaço-tempo que ele não consegue entender as coisas muito bem? Então, digamos que quando você tinha lá seus 4, 5 anos de idade, a sua mãe dizia que você ficava atrás da janela, esperando seu pai chegar, atrás da cortina na janela, esperando seu pai chegar. Em algum momento você viu uma foto na cidade com um vestidinho quadriculado, e aí você se imagina com esse vestidinho quadriculado, porque aí você faz associação, atrás de uma cortina, olhando pela janela. Na verdade, seu inconsciente ele criou uma situação. Não necessariamente você se recorda daquilo, mas você pega as referências que você tem e você junta. É assim que vai funcionar a coisa. Mas nesses primeiros anos de vida, até os 3 anos de vida, o que nós temos são os registros físicos de conforto, desconforto. Na fase oral, nós vamos ter a frase que vai vir, as palavras que vão existir aqui, de dependência e agressividade. Por que dependência e agressividade nessa fase oral? Primeiro porque o bebê, ele depende totalmente da mãe. Se você soltar o bebê e deixar no berço, ele vai morrer. O bebê depende até da sua formação muscular. Se a mãe não pegar o bebê, não pegar ele no colo, ele vai morrer, porque ele não vai desenvolver a musculatura, ele não vai desenvolver a questão de intestino, as questões de parte funcional dele vão parar de funcionar. Nessa fase, na fase oral, que começa a se formar o psicopata. Até vou indicar um filme para vocês assistirem, Precisamos Falar sobre Kevin.
É um filme muito interessante que vocês vão entender bem as fases que nós vamos tratar aqui. Precisamos falar sobre Kevin. Um outro filme muito bacana para vocês assistirem também, para entender essa parte das fases do desenvolvimento, é Encaixotando Helena. Encaixotando Helena. Esse filme é um filme de 1993. Não é um filme muito fácil de achar, né? Mas se vocês acharem, vocês vão ver como se encaixa muito bem essas fases do desenvolvimento. Tudo bem até aqui? Então, na fase oral, por que a dependência? Como eu disse, porque a criança depende totalmente da mãe, até para se mexer. Porque se você jogar uma criança no berço, como ela tiver, ela fica, exatamente porque ela não tem essa percepção de corpo, nem de cabeça, nem de separação, ela não entende a distância dela. Para ela, o universo dela é um peito. Ela e o peito são uma coisa só, ela e a mãe é uma coisa só. A mãe é a fase mais. Nessa fase, a mãe é imprescindível, a coisa mais importante que tem. E por que a agressividade? Vocês já perceberam que a criança, quando ela não tem o que ela quer, ela não tem aquele chorinho, mais ou menos. Não, é diferente da criança. O bebê, quando ele chora, é aquele choro de raiva. Por isso que eu digo que ainda bem que a gente não nasce cavalo, senão a gente já nascia dando coice na mãe. Né? O cavalo nasce e já sai correndo. Então, o bebê ele é agressivo. Quando ele não é atendido no que ele quer, é aquele choro de raiva. Agressivo, não é aquele chorinho. Depois que vai crescendo, aí quando entra na fase anal, que ele começa a perceber que a fase anal é isso, é quando você está controlando o ambiente. Aí ele começa a perceber como ele pode controlar o ambiente, aí ele tem aquele chorinho de manha, aí ele tem aquele chorinho de raiva, aquele chorinho de inconformado, mas o bebê não, é um choro só. Até aqui tudo bem? Vamos voltar para os nossos slides aqui então, que agora estão, ainda bem que voltando à melhor parte, que é a parte que nós vamos começar realmente a entender as fases. Então, vamos lá. Fase oral. Essa fase se dá do nascimento a aproximadamente 1 ano de idade. Por que aproximadamente? Porque não é assim, fatiado, deu 1 ano, pronto, fez aniversário, acabou a fase oral. Não. Ela pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas é mais ou menos em torno de 1 ano. Alguns estudos, porque Freud não deixou clara essa idade. As pessoas vão fazendo as analogias de acordo pela questão psicológica que existe. A questão da dependência, a formação da identificação, né, a percepção de afeto, essa questão da agressividade. Essa dependência existe nessa fase. Depois que a criança tem 1 ano, ela já engatinha, ela já não depende tanto, ela já consegue comer, ela já não tem essa dependência total do seio da mãe. A zona erógena é a boca. Quais são as palavras-chave dessa fase? Dependência e agressividade, como eu já expliquei. Nessa fase, a criança começa a ter a percepção de identificação. No princípio, não, ela se entende, ela e a mãe como sendo uma, não existe mais nada em volta. Nessa fase, o pai, ele participa... Entenda, gente, vamos deixar claro que pai e mãe como função. Ai, poxa vida, mas essa criança perdeu a mãe quando nasceu. Vai ser toda lascada? Não. É quem faz a função. Muitas vezes a mãe morre, mas é o modo como é feita nessa fase. A parte mais importante nessa fase é a amamentação. Então, eu vou dar um exemplo. Imaginem vocês, a parte mais importante é a amamentação. Nessa fase, a criança ela se entende toda espalhada, ela sai de uma bolsinha toda segura. Então, ela precisa se sentir segura. Para se sentir segura, ela precisa daquele aconchego. Sabe o aconchego de amamentar? Ela precisa se sentir segura, ela precisa entender que aquela satisfação dela está sendo saciada de uma forma segura, de uma forma em que ela sinta o afeto, que ela sinta o amor. Lembra que a gente falou? Nessa fase, a falta, o desamparo, é uma dor física que causa na criança. Por quê? Porque ela não tem noção de estímulo, então todo estímulo que vem machuca. Então, você tem que tornar o mais próximo possível para que ela vá começando a ser introduzida dentro do sistema. Aí a pessoa fala assim, mas então, porque igual eu falei, a questão de função. Muito mais vale, às vezes, um pai que pegue uma mamadeira e aconchegue bem a criança no colo, dê aquela sensação de conforto, e dê a mamadeira de uma forma amorosa e tranquila, do que aquelas mães que pegam a criança porque já está com raiva, não dormiu a noite toda, e aí já está impaciente com a criança, e pega a criança e chacoalha ela, que na verdade ela nem sabe se está tomando o leite materno ou milkshake.
de tanto que ela se chacoalha. Ela tem a impressão que a satisfação dela está vindo, ela está saciando a vontade dela, que é a fome, mas de uma forma totalmente insegura, uma forma totalmente desamparada, desafetuosa. Então, aí que vai começar a causar as fixações na criança. A sensação, olha só, nessa fase, o que, que vai formar uma criança que se sente insegura nessa parte da sociedade oral? A insegurança afetiva, nós vamos mais para frente ver como isso vai se manifestar. A insegurança mesmo física de amparo, o próprio sentimento de se sentir desprotegida, entendeu? Então, existe aquela questão, agora uma mãe que pegue, coloque no seio, com calma, paciência, afeto, ela está fazendo a maneira correta. Essa criança está tendo uma percepção de que ela está segura, de que ela está sendo saciada com amor, com amparo. Por isso que é tão importante essa... Se vocês verem, a gente vai ver aqui quais são as patologias e o que desenvolve. Vocês vão identificar muitos adultos com essa situação. Ok? Então, vamos só. Vocês entendem? A importância dessa fase é imensa. É imensa. Mal vocês sabem, vão saber hoje. Vamos continuar aqui. Sabem como vocês podem já... Vocês vão começar agora... Uma coisa interessante que vocês vão começar a perceber aqui, né? As pessoas gostam muito de estereotipar pelo horóscopo, né? Ah, o leonino, o canceriano. Vocês agora vão começar a identificar personalidades. Sabe como vocês sabem, assim, só de olhar uma pessoa que tem fixação na fase oral? Comer unha, comer lápis, comer caneta. Pessoas que têm mania de ficar botando tudo na boca. Nós vamos ver aqui as questões do álcool, transtornos alimentares, estão todos ligados a essa fase. Ok? Vamos lá, da sequência, narcisismo primário, por quê? Nessa fase é o narcisismo primário porque a criança ela não entende ainda, ela não tem a percepção de mundo, ela entende que ela estava numa situação totalmente dela, protegida, sem precisar de nada, e ela quer continuar daquele jeito, ela não tem referência com o mundo ainda. O bebê busca no seu ato oral introjetar objetos, colocá-los para dentro na tentativa de buscar uma identificação, uma vez que nessa fase o bebê mostra-se totalmente dependente. Então, o bebê, qual a única percepção? É aquilo que eu falei, ele não tem noção de espaço, ele não entende o processo de como a mão, as pernas, essa coisa de espaço, de união. Então, o que, que o bebê ele tem? Ele percebe as coisas pela boca, ele percebe que as coisas são saciadas pela boca, e ele passa a querer conhecer o mundo pela boca. Tanto que o bebê leva tudo para a boca, tem então um cuidado imenso com o que deixa, porque se deixar um parafuso, ele engole, né? Quem tem filho sabe bem disso. Quem tem... eu sei que muitos aqui já tiveram um bebê há muito tempo, mas se recorda disso. O narcisismo primário, o pôr na boca, vem a ser uma das primeiras formas da relação com os objetos externos. Essa incorporação é a precursora das atitudes sexuais e destrutivas ulteriores. Destrói em sentido psicológico a existência do objeto, como a forma como o ego primitivo percebe o mundo, e é incompleta, ele vem a sentir-se onipotente. É uma onipotência ilimitada, a qual persiste enquanto não existe a concepção de objetos. Então, vamos entender isso aqui um pouquinho. Lembra que eu estava falando que a criança, ela quer destruir tudo que é tipo de estímulo que possa existir em volta dela. Você pode ver que a criança, quando ela pega alguma coisa, ela põe na boca, e ela tem aquela coisa de pôr na boca e querer engolir aquilo. Você vê, dá um brinquedo, quem tem criança pequena vai perceber. Ela vai pôr aquilo na boca, ela vai querer destruir aquilo. Ela quer acabar com os estímulos em volta. Então, ela quer entender o que esses estímulos significam. Não conscientemente, mas ela entende que essas coisas, para ela, acabam causando algum incômodo. Ok? Alguma dúvida até aqui, gente? É o ego primitivo de preservação. É o ego primitivo de saciar. É aquela coisa. Se nós formos pegar a pirâmide de Maslow, o básico do ser humano é o quê? Se alimentar, se sentir confortável, né? Se sentir protegido, aliviar os seus estímulos sexuais,
O básico é estimular os estímulos necessários, ok? Então, essa... Oi? Quem quer falar? A Rita, Peraí, deixa eu voltar aqui. pode fazer uma pergunta? Claro, deve. Nessa fase, então, é só o id que está em ação, né? É, essa fase, ela, então, muito bem. Como nós vimos, o que, que acontece? Essa fase oral, é o id totalmente ação. A criança não tem percepção, é aquilo do narcisismo primário mesmo. Ela não tem nenhuma relação com o objeto externo. Ela só tem com ela mesma, saciar o prazer. Ela ainda não teve o contato com o superego. Ela chora, ela tem leite. Se ela não tem leite, ela vai chorar do mesmo jeito, ela não quer saber. Ok? A menos que ela vá chorar até cansar. Tem um livro chamado assim, Crianças Francesas Não Choram. Alguém já leu esse livro? Não, nunca ouvi falar, não. Quem que é o autor? Eu não me lembro o autor, mas depois eu passo para vocês. Entenda, gente, nessa fase, a criança está tendo a percepção com a questão do afeto. É nessa fase que ela está tendo a primeira relação e a necessidade de sentir esse afeto. Se você corta isso dela, o que, que acontece? Essa criança não vai ter nenhum tipo de sensação de afeto, ela vai ficar só dentro daquele narcisismo, só que o narcisismo é primitivo dela. A questão de realizar desejos sem ligar para o outro. É onde está se formando o psicopata. É nessa fase que é o principal fase na formação do psicopata. Claro que outras coisas vão agregando nas outras fases, mas o psicopata, a maior porcentagem da formação dele está nessa fase. Assim como a gente vai ver a depressão, depressão, psicopatia, transtornos alimentares. A ansiedade já não entra nessa fase. A ansiedade ela vai entrar na fase anal. Aí nós vamos entender por quê. Mas a depressão, na verdade, diferente do que as pessoas falam de depressão ser uma tristeza, né? A depressão não, a depressão, na verdade, é uma discatexia. E por que essa discatexia? A discatexia é aquela falta de movimento libidinal, né? De tesão libidinal. Por que, que isso acontece? Porque as coisas normalmente perdem funções quando eu estou direcionado para o outro. Vamos dar um exemplo aqui. Aquela mãe que é muito dedicada aos filhos, ela passa a vida se dedicando à família. Ela só faz isso. A vida dela se torna cuidar dos filhos. Então ela vive pelos filhos. Na verdade, é uma mãe manipuladora. Né? Ela acaba sendo uma manipuladora, porque ela atende tantos filhos naquele intuito de se tornar importante para eles, a ponto de eles terem dependência nela. Lembrando, gente, só falando sobre isso, que na psicanálise a mãe ideal é igual ao psicanalista ideal. Devia ser igual na natureza. Na natureza, os animais eles cuidam das suas crias até que eles possam andar sozinhos. E normalmente as crias vão para longe dos pais. Eles não ficam naquele meio. Eles vão conquistar novos, né? Para um leão. Um leão ele não vai ficar debaixo da onde o pai domina. Ele normalmente ele vai criar uma parte onde ele domina e ele possa ter as fêmeas. Então, a mãe, os pais ideais deveriam ser aqueles como a gente fala, né? A gente cria o filho para o mundo. Mas isso não é uma verdade. Né? Isso não é bem uma verdade. Porque as pessoas, quando criam os filhos, eles esperam reconhecimento. Quer ver um exemplo? Digamos que vocês tenham criado seus filhos, feito a faculdade deles, tudo. De repente, eles saem de casa e vocês nem sabem para onde eles foram. Eles simplesmente foram embora. Aí, uns 6 anos depois, uma amiga de vocês fala assim: Nossa, você sabe que eu tive lá em Nova York? Encontrei teu filho. Ele está bem casado, com 2 filhos, olha que beleza. Você vai dizer assim, filho da mãe, depois de tudo que eu fiz por ele, nem para me apresentar meus netos, né? Mas isso é porque nós vamos entender as construções. Nós temos essa dependência, nós existimos através do olhar do outro. Eu sei que a sua pergunta era só saber a respeito do ID, mas é que é interessante a gente entender como é que as coisas que vão surgindo pela falta de afeto. Embora a criança seja só ID, se ela não sentir o amparo e o afeto e a necessidade, e ela sentir que ela precisa disso, ela se desenvolver na questão primária sozinha, ela corre o risco de ser um adulto psicopata. Alguma dúvida, Rita? Esclareceu ou não? Esclareceu sim, doutor. Obrigada. Mais alguém com alguma dúvida? Eu gosto de vocês, vocês são tão inteligentes, gente. Olha, vou falar. Também vamos lá de novo.
Apresentativamente, esse primeiro momento recebe o nome de fase oral passivo-receptiva, ou seja, o bebê recebe os conteúdos, como o leite materno. Nesse primeiro momento, ele é o ativo, ele é o passivo-receptivo. Ele não age, ele só chora e tem o leite e acabou. E, portanto, busca a incorporação desses objetos, tanto física como psiquicamente. Já no segundo momento, ele recebe a alcunha da fase oral, ativo incorporativo. Então, no primeiro momento, é o passivo receptivo, eu preciso de leite, você me dá, eu fico quietinho, adoro isso. Vou tomar meu leitinho, vou ficar aconchegadinho no seu colo e vou dormir. Já no segundo momento, ele já entra numa outra fase, ou seja, o bebê já é capaz de agarrar, ele começa a perceber, ele começa a se perceber como identidade. Ele consegue agarrar os objetos espontaneamente, sobretudo com o nascimento dos dentes. Então, quando começa a nascer o dente na criança, ele começa a querer incorporar as coisas pela boca. É aquela coisa de querer engolir a mãe para ele, entendeu? Ou para a criança. Né? A criança quer engolir a mãe. Tanto que morde, machuca o seio, né? Tudo ele quer morder, tudo ele quer comer, mesmo porque os dentes irritam muito no nascimento. Então, ele começa a perceber que ele precisa saciar aquilo de uma forma externa. Já não é mais simplesmente aquela coisa assim, eu fico quieto e eu recebo. Não, eu estou tendo incômodo, eu preciso buscar algo para saciar. Então começa aí o X da questão. Ainda nesse momento que a agressividade se mostra evidente, no sentido de lançar um domínio sobre o objeto, ou seja, um posicionamento mais ativo. Nessa fase, a fixação proveniente das experiências subjetivas nessa faixa etária remeterá a comportamentos que envolvam a essa zona erótica. Como eu falei, quais são as experiências subjetivas? São experiências que ele não consegue, a criança não tem consciência ainda. São os estímulos que ele vai tendo que ele não consegue controlar, que ele simplesmente ainda não... São os primeiros registros que ele vai sentindo desses estímulos. Aí, quais são os comportamentos que envolvem essa zona erógena? Meio de satisfação, hábitos de falar demais. Pessoas que são boas oradoras, que falam demais, têm fixação na fase oral. Fumar ou beber em excesso, também. O ato do cigarro remete ao peito da mãe. Ficar com o bico do peito da mãe. Ou a mamadeira, a mesma coisa é a bebida. O ato de você ingerir remete àquela sensação de prazer, ao prazer de estar daquela regressão. Lembra que a gente falou que nós buscamos regredir as fixações que nós tivemos nessas fases? Então, o que o álcool muitas vezes faz? O que o álcool faz quando ele é em excesso? Ele anestesia uma angústia. Você, na época, quando você era criança, o simples fato de tomar o leite acabava com a sua angústia. É que nós vamos entender depois que as angústias elas vão mudando. As fixações que nós vamos ter aqui, nós vamos ver para as nossas perversões. Né? Quais são as perversões que acontecem nas pessoas fixadas à fase oral? Quais são as perversões que tem na pessoa fixada na fase anal? Então, como é que se forma um sadomasoquista? Nós vamos entender. São nessas fixações dessas fases que nós vamos entender isso. Ok? Mascar chiclete demais. Obesidade. Porque o que a obesidade faz? Normalmente, a pessoa que tem esse descontrole alimentar e ingerir muito alimento, o que acontece? Ela está regredindo aquela fase em que ela sentiu o amor e o apreço e se sentia aconchegada através da amamentação. Então, eu estou me preenchendo de um vazio afetivo. Ok? Por um outro lado, aí a anorexia e a bulimia, elas vão entrar também nessa fase, mas com o pezinho na fase anal e na fase fálica. Nós vamos entender essa construção. Né? A anorexia é o ato de você não ingerir alimento, e a bulimia é aquele fato de você ingerir o alimento e vomitar. Né? Tem a ver com você não saber lidar com o prazer. Mas nós vamos entender isso quando nós estivermos falando na fase fálica, mais especificamente, que a fase fálica ela sempre regride a uma fase anterior na sua formação. Vamos voltar aqui um pouquinho. Meu povo, eu quero que vocês falem um pouquinho o que vocês estão entendendo até agora. Por que é tão importante essa fase da amamentação?
Fala, Rosa. É porque é importante a criança sentir o aconchego, sentir que está sendo saciada naquilo que precisa realmente, que é o mamar, né? Uhum. Então, essa é uma fase que é importantíssima, porque é o primeiro, praticamente, de quando a criança sai daquele mundinho gostoso, que ela está ali aconchegada, ela vai estar nesse estímulo externo, nesse momento que ela precisa estar. Eu queria usar uma outra palavra sem ser aconchego. Ela precisa estar Protegida. protegida, isso, Protegida. protegida, já que ela está fora daquele ambiente. Então, é muito importante que ela tenha esse momento de aconchego com a mãe, que a mãe é tudo nesse momento, né? E através da alimentação, que é o mamar. Exatamente. Cecília, me fala uma coisa. A questão de deixar muita falta para essa criança, digamos assim, a criança ela tem que ser amamentada o tempo todo. Ela pode ficar sem sentir falta da amamentação. Nossa. Igual hoje tem uma linha, veja bem, hoje tem uma linha, são duas linhas que a psicologia traz. Uma é que você deve amamentar até os 2 anos de idade, e a outra é que você tem que amamentar a criança a cada 3 horas para que ela não sinta essa falta. Uhum. Tá? Você concorda com esse ponto de vista? Se eu concordo com a criança ser amamentada a cada 3 horas? Que ela não sinta a falta de ser amamentada, que ela não precise sentir a falta. Que ela seja saciada o tempo todo no desejo dela. Eu não sei o que a psicanálise atual tem uma opinião diferente disso. O pediatra do meu filho era uma pessoa muito esclarecida e se informava a respeito disso aí. Ele dizia que até os 3 meses, sim, a criança não deve sentir falta. Depois disso, pode sentir falta, sim. Esperar um pouquinho para ser amamentada, para ser alimentada. Por qual motivo? Justamente por isso aí, que é para ele começar a perceber que ele é um e a mãe é outro ser, e que isso vai acontecer, a alimentação vai acontecer, só que não na hora que ele na tempo dele, na vontade dele. Rosa, muta seu microfone, por favor. Obrigado. Pode falar, Cecília. Até os 3 meses, sim. Sim, e aí até... Isso, aí depois sim, para que ele entenda que que ele tem uma identidade separada da mãe. Que são separados, que um é uma coisa e o outro é outra. Ele começa a partir dos 3 meses já perceber. Se ele mordeu o pezinho, dói. Ele começa a ver que ele põe a mãozinha na boca, aquilo dói. Então ele começa a ver que ele tem um limite. Ele tem um limite, o corpinho dele tem um limite. Também o outro é o outro. Aí ele autorizou, deixa esperar um pouquinho, dá no horário certo, mesmo que ele comece a chorar uns 15, 20 minutos antes. Não precisa nem tanto tempo, mas o ato dele chorar e ele perceber que ele precisa ter essa falta, porque o que acontece? Se a criança não percebe que existe a falta, o que vai acontecer com o adulto? Aquele adulto sem limite. Aquele adulto que não entende que aquele adulto não sabe lidar com frustração. Como assim? Como você não vai me dar? Como eu não vou conseguir? Como eu não vou ter? Né? Então, isso pode gerar 2 coisas. Uma pessoa extremamente narcísica, que acha que o mundo tem que servir, ou então uma pessoa extremamente depressiva, porque não consegue lidar com o não. Como assim não? Meu Deus, você não me ama? Entendeu? Entenda que a depressão está sempre ligada à importância do outro. A depressão ela está ligada a um objeto pessoal do outro. É diferente da ansiedade que está ligada à minha capacidade de realização. Uma pessoa ansiosa, ela está preocupada se ela vai conseguir ou não. Oi. Repete de novo essa parte que você falou da depressão. A depressão...
A depressão, normalmente, a depressão ela está atrelada a uma personificação do outro. O outro. Olha só, palavras que vocês vão ouvir dentro da clínica de uma pessoa depressiva. Uma pessoa vier com depressão, as frases vão ser muito essas assim. Ninguém reconhece nada do que eu faço. Ninguém liga para mim. Eu me sinto muito sozinho, ou seja, me falta que o olhar do outro me ampare. Entenda? Está muito ligado ao outro. Ninguém me reconhece, ninguém vê o que eu faço, ninguém liga para mim, as pessoas me deixam muito sozinho. Entendeu? Muito ligado à solidão, à questão de que o outro não me repara. Pode falar, Caterine. Nessa fase também está ligada àquela situação da pessoa ela ter dificuldade de dar e receber afeto quando ela tem essa falta na fase oral? Sim, totalmente, é o que a gente está falando. Se ela cresce nessa situação de ter o narcisismo dela totalmente alimentado, mas entenda, vocês têm que entender que a gente está falando só da fase oral. Em todas as fases vão ter fixação. Não tem fixação numa fase só, o cara é totalmente oral. Não. Ele vai ter uma evidencialização dentro da oralidade, mas as outras fases vão causando fixações que vão formando o ego da pessoa. Ok? Mas sim, se você tiver uma pessoa que... Aí você vai entender as funções, que teve o seu narcisismo totalmente alimentado. Ela entra e ela vai entrar numa fase anal. E aí depois nós vamos entender essa ponte. Vamos pensar aqui. Digamos uma mãe que não tinha paciência na fase oral de ficar amamentando o filho. Ficava totalmente lá incomodada, irritada, ficava chacoalhando a criança, só gritando. Entenda, a criança, olha só, pra vocês entenderem. Mais uma coisa. Sabe essas pessoas que travam numa situação em que precisa agir? Ou então numa questão em que ela é afrontada e ela trava? E aí você vai ver essa pessoa não sabe o que acontece? Vamos pensar aqui. Imagina um bebezinho de 3 meses de idade. O bebezinho está no berço. Aí a mãe, o pai não está aguentando mais a criança chorar, ele chega, ele pega a criança no berço, chacoalha, cala a boca, pelo amor de Deus. Você acha que a criança entendeu cala a boca? A criança entendeu, pelo amor de Deus? Não. O que ela entendeu é que ela está extremamente desconfortável com um barulho imenso na cabeça. São 2 desconfortos. Ela se sentindo quase quebrando, porque ela está sentindo desconforto no chacoalho, que ela não tem força para se enrijecer. E a questão do grito. Então é por isso que existem muitas pessoas que quando você grita com ela, ela se cala e trava. Ela fica totalmente dura. É por isso que existem pessoas que quando precisam se posicionar numa situação, elas travam, elas não conseguem. E aí você fala, mas por que isso acontece? Ela não vai saber. Porque foi um registro físico, foi uma fixação que foi feita aos 3 meses de idade dentro de um registro físico, em que ela, ao ouvir grito, ela teve a impressão que ela podia quebrar. Ela percebeu isso? Não, e podia quebrar, não. A percepção veio depois, com a idade, a consciência, a referência de que chacoalho pode causar um desconforto. Aquele momento foi só um desconforto. Doutor, posso fazer uma pergunta? Deve. Então, mas aí você disse, né? A criança, ela não tem a noção do... Ela só sente o desconforto e o barulho, né? Ela só tem os registros. E quando ela se torna adulta, ela trava diante de uma situação. Mas como que a gente vai desmontar isso na clínica, se o próprio paciente ele não sabe o que ocorreu lá na infância dele? Muito bem colocado, Rita. O que acontece, Rita, é que a gente não trabalha com a fase oral e a fase anal na questão de lembrança. Quando nós trabalhamos em clínica, nós trabalhamos com a questão das repetições. Nós vamos pegar nessa vida dessa pessoa as repetições que ela vem tendo, e aí nós vamos ver, olha só, como eu ia falando aqui. Nós vamos entendendo para uma pessoa que chega com essa questão de fase oral, com depressão, dependência do outro, nós vamos ter que estudar a relação dela com a mãe, num primeiro momento. Por quê? Igual eu ia falando, você concorda que uma mãe que não tinha paciência com o filho de amamentar, ficava chacoalhando, ficava nervosa, quando entrar na fase anal, que é a fase do desfraldamento, você acha que essa pessoa vai ter paciência para lidar com a criança fazendo cocô na calça? Fazendo xixi na calça? Ou então, na fase fálica, que é quando a criança está começando a se expor, ela entende que ela precisa seduzir, ela começa a querer tirar o pai e a mãe um de perto do outro,
Você acha que ela vai ter muita paciência em saber lidar com isso? Então, ou seja, nós vamos ver o que vai acontecer. A criação dela, a menos que esses pais venham fazer uma análise e mudar o modo de ser deles, a partir de agora, muitas de vocês que estão aí, quando terminar o estudo das fases, vão ficar pensando e analisando quantos erros eu cometi com meus filhos. É muito comum. Não se sintam culpadas. Porque, como o Freud falou, ninguém iria acertar, mesmo sabendo dessas coisas. Ok? Mas você não vai trabalhar dentro da... Você vai entender o que as fases fixaram. Então, por isso que esses detalhes que nós vamos perceber, a pessoa chega com aquela coisa, ninguém repara em mim, ninguém me ama, eu me sinto sozinho, eu fiz tudo pelas pessoas e elas não reconhecem nada, me deixam aqui sozinho. Isso é muito comum de mães com síndrome do ninho vazio. Foram tomar conta da vida deles e me esqueceram, né? Então, é isso que nós vamos trabalhar em clínica. Trabalhar essas repetições de comportamento, entender a relação com a mãe, aquela tentativa de atender a expectativa, ou quem fez a função da mãe, depois a relação com o pai, porque aí nós vamos entrar na fase fálica e entender essa relação do Édipo. Então, na clínica, nós vamos olhar isso, viu, Rita? Então, é como uma pessoa... Quando nós começamos uma análise, a gente começa querendo saber, quem faz análise, a gente começa a saber como é a vida da pessoa hoje, como é que ela se relaciona no trabalho, como é que ela se relaciona em casa, como é que é com os filhos, como é que é a família, saber como ela está funcionando, para que a gente consiga identificar as repetições de comportamento que existem aqui. Esclarecido até aqui? Certinho, doutor, obrigada. Se tiver mais dúvida, fica à vontade, viu, gente? É como eu disse, não existe dúvida idiota. Idiota é ficar com dúvida, ok? Vou dar sequência aqui, os slides já estão acabando. Doutor, só uma colocaçãozinha. Claro, peraí, deixa eu voltar aqui. Tô falando. Eu fiquei pensando aqui agora. Eu imagino que é bem complicado para todos os seres humanos, então, né? Porque se não existe um jeito certo, se cada um vai tratar o seu filho, se cada mãe ou pai ou cuidador vai tratar o seu filho de acordo com aquilo que ele tem, com a possibilidade dele, as chances de gerar muitos distúrbios em cada criança, então, é muito grande. Então, Rita, mas isso que é interessante. Você quer ver uma coisa interessante? Porque se fosse só isso não seria o problema. Você quer ver por quê? Porque se fosse só o mundinho familiar, uma pessoa que vive dentro... O que acontece? Como eu falei, nós vamos entender o que nos é registro. O problema não é quando a gente está na criação no mundo familiar. O problema é quando nós entramos em contato com outros núcleos neuróticos, e aí entra... Porque é igual a gente teve por isso que a aula que a gente está falando da formação do aparelho psíquico é importante. Que a primeira formação de registro é na família, mas depois vem a formação de registro da escola, a sociedade em geral, religião, escola... meio cultural, meio social, e aí vão vindo novos registros, novos estímulos, novas cobranças. Essa formação do primeiro registro, que é dentro do seio da família, que é quando a criança começa a receber que ela começa a ter as primeiras percepções de mundo, né? Não é a mais importante, não é a que vai estruturar a personalidade dela? Entenda, todas as fases são importantes. Todas as fases vão incorporar a personalidade do adulto. Todas, não tem uma mais importante. O que acontece é que essa primeira fase é a primeira fase de registro, é a primeira fase de percepção. Se ela morasse no meio tipo um urtigão da vida, que morasse no meio do mato, nunca mais fosse encontrar ninguém, tivesse só aquele registro familiar. Aquilo para ela seria normal, não haveria um outro tipo de cobrança, não haveria um outro tipo de comparação de registro de comportamento. Agora, a partir do momento que alguém tem um pai extremamente agressivo dentro de casa, que bate nele, se ele vivesse no meio do mato e ele apanhasse todo dia, ele ia achar que aquilo é normal, quando ele tiver o filho dele, ele vai bater também, porque isso é normal. O problema é quando ele está apanhando e ele percebe que lá fora o que ele está sofrendo é um abuso, e ele começa a ser culpado por isso. Igual assim, na psicanálise, né? Quando alguém chega para um psicanalista e fala assim, olha, eu apanho do meu marido. A minha primeira pergunta para ela é, como é que você se sente? Porque a questão, às vezes, gente, entenda, nós vamos entender perfis de formação masoquista, sadomasoquista.
E isso é uma forma de prazer, por mais maluco que isso possa parecer. O masoquismo é um desenvolvimento de personalidade dentro de uma perversão de prazer. Nós vamos entender mais lá para frente a diferença entre perversão e fetiche. Porque pervertido todos nós somos. Porque, assim, para a psicanálise, o sexo, o sexo sem perversão seria apenas copular. Um pênis, uma vagina, cópula, acabou. Na questão de reprodução. Mas é aquilo que a gente estava vendo a semana passada a respeito da libido, né? A respeito do o desejo por si só o desejo, só o instinto sexual, ele não alimenta o movimento para que você realize. Você precisa ter libido, você precisa criar uma fantasia. É por isso que existem as questões das roupas íntimas, existem as questões de fantasias sexuais, porque é isso que faz com que você sinta o desejo de satisfazer o prazer. Ok? Então, são essas referências, Rita, explicando. Quando você entra em contato com outro meio, as comparações de registros e as cobranças que existem na sociedade, que começam a haver os conflitos. Quando você começa, naquela primeira formação que você teve, a introjeção e identificação com as questões familiares, começam a entrar em conflito com as cobranças sociais. Então, okay? Nós podemos dizer que é a questão da civilização. Então, é um fator bem complicante. Totalmente. Tanto que Freud escreveu um livro chamado Mal-Estar da Civilização, exatamente mostrando isso, que o mal-estar está exatamente na tentativa da civilização em querer regulamentar a todo momento a nossa realização de prazer. Porque isso que você falou é muito interessante, porque imagina só, se eu apanho do meu pai, eu vou bater no meu filho e vai ser assim sempre, de pai para filho, e se eu não tiver nenhuma outra referência diferente disso, eu vou achar isso natural para o resto da vida. E o meu filho, o meu neto também vão achar. Só que como eu vou lá para fora e eu vejo que tem coisas diferentes, aí eu já me questiono. Isso, e até a cobrança de se você chegar roxa na escola, você ser motivo de tirarem sarro, ser motivo de pena, ser motivo de um monte de coisa. Esses desconfortos que vão causando todos os transtornos. Entendi, doutor. Obrigada. Obrigado, Rita. Vocês entenderam essa questão que a Rita trouxe, gente? Obrigado, Rita, pela participação, viu? Vocês entenderam, tá? Vocês estão entendendo como é que vai formando a coisa? Olha que interessante que ela trouxe, né? Porque os registros que vão ficando dentro das fixações, nós vamos fixando coisas. Aí essas fixações vão entrando em conflito com as fixações do que vem depois da cobrança da formação do ego, que é exatamente as questões que nós vimos lá atrás na própria formação do caráter. Ok? Muito bem, gente. Vamos lá. Fiquem à vontade a qualquer momento. Muito obrigado aí pela participação. Então, assim, olha só o que forma nessa época. Do ponto de vista simbólico, como corresponde à vida, como correspondente da vida adulta, e por se tratar de uma fase regredida, que vai do 0 a aproximadamente 1 ano, é possível verificar características de personalidade, que expressem grande dependência, ansiedade de desamparo, baixa tolerância à frustração e depressão. Vamos explicar isso direitinho para vocês entenderem. Sabe aquela pessoa que não consegue tomar uma atitude sem que alguém diga para ela que aquilo é válido? Ela fica esperando a validação o tempo todo do outro. Ou então aquela pessoa que fica buscando alguém que oriente ela o tempo todo. Muitas vezes ela é capaz de fazer, ela pode realizar, mas não, ela fica esperando que alguém faça por ela. Para que ela sinta que está dando importância para alguém na busca de que essa pessoa entenda que ela depende dela. Quantas pessoas, às vezes, se colocam numa situação de dependência? Então, vamos dizer aqui, nós podemos acreditar, claro, vamos lá, não vamos criar uma regra, mas nós podemos acreditar que todos nós somos capazes, se quisermos, de conquistarmos coisas, de irmos atrás de uma situação financeira melhor, uma situação cultural melhor, uma situação de educação melhor. Enquanto o juiz não apita, ou digo, enquanto a gente não morre, eu acredito que nós temos exemplos aí de uma senhora de 90 anos que o sonho dela era se formar advogada, se formou em direito, fez a OAB e passou, né? Tantas outras coisas que nós vemos, pessoas já... O próprio Roberto Marinho, ele começou a Globo aos 61 anos de idade. Olha, um projeto fantástico aos 61 anos de idade. Ou seja, não existe limite para se conquistar as coisas. Ok?
Mas muitas pessoas se colocam numa situação assim. Vamos lá. A pessoa casa. Até antes de casar, ela trabalhava, ela estudava. Depois ela casa, ela se bota numa posição dependente do marido. Mas dependente mesmo, a ponto de tudo depender do marido. Por que ela... E aí ela reclama que ela está presa a uma situação, que ela sente que é disfuncional, que ela sente que é abusiva. Só que provavelmente ela não percebeu ainda que ela se colocou nesse lugar exatamente para manter essa pessoa presa a ela numa questão de dívida. Olha, eu larguei tudo. Esse vai ser um outro discurso. Eu larguei tudo por você. Eu abri mão da minha vida toda por você. O pior é quando as pessoas fazem isso com os filhos. Eu aguentei tudo isso por sua causa. Você mal sabe o problema psíquico que isso causa no adulto, que causa no ser. Essa questão da criança ser culpada pela sua infelicidade. E, na verdade, sua infelicidade, a felicidade, a alegria e a tristeza, está ligada às nossas escolhas. Agora, pelas suas escolhas, você está culpando o outro. Você escolheu o teu filho, não foi? Aquela coisa assim, eu faço tudo por você. Vamos lá. Gente, quando eu falo eu faço tudo por um filho, quem aqui não faz tudo pelo filho? Não seria muito mais triste se você não pudesse fazer nada por um filho, por você não ter capacidade para isso? Então, isso é muito importante que a gente entenda. É lógico que a gente não vai levar isso para a clínica. A gente não vai chegar para a pessoa e dar um tapa na cara dela e falar, acorda, você fez suas escolhas? Não. Ela tem que perceber isso. Só que ela tem que perceber porque muita vitimização é uma coisa da fase oral. Aquela pessoa que se coloca de vítima o tempo todo. Isso é uma fixação na fase oral. Por quê? O que a vítima quer? A vítima, todo mundo que é vítima, todo mundo que está muito ruim, muito doente, está buscando o quê? Cuidado. Cuidado é o quê? É o olhar do outro. Eu não falei que a fase oral é uma ligação que eu tenho com o outro. Então, a vítima, a pessoa que se coloca nessa situação de estar sempre ruim, sempre doente, sempre com problema, sempre está ruim. Ela está buscando cuidado do outro. Ela está com uma fixação na fase oral. Ok? Então, ela percebendo o que na clínica nós vamos fazer? Fazer com que ela perceba que esse movimento dela está evitando que ela desenvolva. O que ela quer? Ou então que ela pare de sofrer, que ela aceite que ela realmente quer ser dependente dos outros. Na psicanálise, o importante é que a pessoa se conheça, que ela se entenda e que ela aceite as questões dela. Se, de repente, o prazer dela está ligado a ser dependente de alguém, de se sentir cuidada por alguém, por mais humilhada que ela possa se sentir, ela que aceite essa visão masoquista dela e viva. Ok? Então, é isso que nós vamos trazer para a pessoa, devolver para ela o que ela está falando, para que ela perceba o movimento e ela veja o que ela quer fazer. Eu quero continuar dependente, então continua. Não, eu quero mudar. Eu acho que isso está evitando que eu desenvolva muitas coisas, porque eu não quero mais ser vista como vítima, eu quero ser vista de uma forma de admiração, quero que as pessoas me admirem. Então, muda. Ok? Até aqui, gente? Então, olha, ganho de dependência, ansiedade de desamparo, aquela coisa assim de ter medo de perder alguém. Eu fico preso numa situação com medo de perder alguém. Ou então, você vê muita mãe manipuladora fazendo isso. A mãe chega assim e fala assim pro filho. Aliás, pro filho não, ela passa em casa assim. Que ninguém me ajuda a fazer nada, ninguém faz nada. Aí o filho termina de comer, levanta com o prato. Onde você vai? Vou lavar meu prato. Para lavar um prato, deixa que eu lavo. Você depois vai me deixar a cozinha mais suja do que... Aí lava o prato pro filho. Ou então alguém levanta da casa, ou até o marido mesmo, levanta. Onde você vai? Estou com fome, fazer um lanche. Senta aí, deixa que eu faço. Se você vai fazer uma sujeira, não, deixa. Aí vem com o lanchinho, ainda o todinho, todo bonitinho, pro filho ou pro marido. Essa pessoa, ela tem tamanho medo aliás, a questão de estima dela... outra coisa. Nessa fase oral, onde vai se fixar a questão de estima. A baixa autoestima se desenvolve aqui. Então, de repente, essa pessoa, ela sente que ela não é importante, que ela é importante pelo que ela pode oferecer para os outros, que as pessoas ficam com ela pelo que ela pode oferecer. Claro que isso vai entrar um pouco na fase anal, como nós vamos ver. Mas aí, na próxima aula, a gente fala sobre isso. Mas o medo de ser desamparada, ela faz de tudo para que o outro crie uma dependência nela.
ok? Baixa tolerância à frustração. Foi aquilo que eu estava falando. Quando a pessoa ela tem excessivamente a questão dela nessa fase atendida, ela não vai ter muita tolerância a não ser, a ter falta. Então, por isso que é importante. Elaine Klein, ela foi muito, muito legal quando ela colocou essa postura, de que entre uma mamada e a outra, tem que ter o tempo de frustração, para que se vá criando uma personalidade, como a professora Elia muito bem colocou, de que ela e a mãe não são umas, não é uma só, ela é um indivíduo à parte, então a parte que onde ela começa a se identificar como indivíduo, isso é importantíssimo, muito bem colocado pela Cecília, e também entender que ela precisa esperar para ter as coisas, não é na hora que ela quer. E a depressão, como nós já falamos. Vou voltar aqui. Bom, gente, vamos lá. Voltem as câmeras aí para eu ver vocês, pô. Consuelo, eu queria ver você, Consuelo. Eu não posso ligar minha câmera, não, porque eu estou na cama. Olha, Eita, hoje eu vida não posso. boa. Professor, Oi, Ceci. Eu Consuelo, você. A Consuelo hoje. A Consuelo hoje Ei, não não pode, porque ela conta. fez um procedimento estético. Ela está ficando Não cada vez conta. mais Ei, cuidada. é segredo, é surpresa. Ah, então, ela fez um procedimento estético no pé e ela tá de bota. Depois você mostra o pé pra gente, Consuelo. Tá. Sim, professor, olha só. Vamos lá. Essa questão aqui quando a pessoa apresenta, assim, esses sintomas de beber demais, esses comportamentos, né? Uhum. Tudo passado pela boca, né? Tudo pela boca, assim, tudo que, né, corresponde à boca. Então, isso é uma forma de regressão em busca do prazer, da satisfação, do atendimento que ela não teve naquela fase. É uma coisa interessante, Consuelo, que você falou. Perfeita a sua colocação. Na verdade, quando a criança estava com fome, o que ela sentia? Um desconforto, Não era uma angústia, uma angústia, né? não é? Então, assim, ela Uma tinha angústia. necessidade, né? Uma necessidade, né? Então, mas vamos lá, a gente viu lá atrás. A criança, ela sai de uma situação totalmente sem estímulo, em que ela tem tudo suprido para ela, e de repente ela é exposta ao mundo cheio de estímulos. Estímulo para todo lado. E tudo isso dói nela, porque ela estava tão bem, me deixa aqui quieta no meu canto, na minha bolsa, tal, não, mas de repente ela tem que nascer. E ela é exposta a um monte de coisa. E ela tem, a questão dela é que cada estímulo é doloroso. E o primeiro estímulo que ela tem, qual é? A fome. Fome. É a fome, exato. Então, pensa bem, é doloroso, gera angústia nela. Então, a primeira percepção de fuga de angústia é amamentar, ela é anestesiar aquela angústia dela através da amamentação. Quem fica fixado nessa fase, o que ele entende? Ele realmente foi suprido. Não é que ele não foi suprido, ele foi suprido, essa pessoa foi suprida. O que acontece é que depois nós vamos entender as fixações nas outras fases. Então, essa fase para ele foi uma fase boa. A fase da amamentação, do carinho, a percepção de aconchego, né? Então, o que acontece? Ele, provavelmente, o que ele vai buscar é anestesiar as angústias através do álcool. Ele vai buscar uma forma de anestesiar a angústia pelo álcool. Entenderam até aqui? Sim. Porque ele faz essa regressão. O que me aliviava a angústia? Mamar. Quando a gente fala em vou beber, a gente não fala, ai, já vem mamado. Não é assim que a gente fala? Uhum. Não é? Sim. A minha mulher ainda me ensinou uma coisa muito melhor, que eu descobri, eu achei que antes a bebida ia para a cabeça, mas eu descobri que ela vai para a parte de baixo, porque eu chego em casa e ela fala assim, já chegou com pi, cheio de cachaça, só. Então, gente, assim, essa questão que nós temos que ver aqui, a questão da angústia. Então, então essa pessoa teve uma fixação ruim na fase oral? Não, foi boa. Porque ela entendeu que a angústia dela saciava nisso.
A mesma Entendi. coisa a pessoa que come demais. É que entenda, alcoolismo, excesso de comida, é que agora não pode chamar de alcoolismo, é alcoolista. Alcoolista, excesso de comida, tem a ver com a compulsão. A compulsão não... É por isso que eu falo que as fixações vão indo de fase em fase. A compulsão vai estar na fase anal. O toque vai estar na fase anal. A gente vai falar nisso na próxima aula. Fase anal, gente, vocês vão ficar doidos de ver como reconhecer uma pessoa na fase anal. Vocês vão ficar doidos de ver. Então, a Elaine deve estar na estrada, né? Não vou nem, então, encher a paciência dela. Rosa? A Rosa Oi. está aí? Oi, Rosa. Oi. Rosa, me fala uma coisa. Olhando para uma pessoa assim, como é que você identifica uma fase oral nela? Então, a fase oral pode Não, ser tá de identificada olhar. Você está assim numa sala de espera, como é que você vê que alguém é oral? fumando. Fumando, boa. Só que o cigarro também tem a ver com a fase anal também, viu? Também oral. Cadê a Cecília? Sumiu, Cecília? Então, fumando, roendo unha, Roendo unha, mordendo lápis. mordendo lápis. Escola, a gente vê muitos alunos, né? Mordendo lápis, estragando, até borracha, né? Também mordendo borracha. Você vê a pessoa está sempre assim, alguma coisa na boca. Isso. Né? Uhum. Doutor, Vamos lá, Rita, diga. então a gente pode afirmar que o que o indivíduo está tentando fazer com isso é sentir a mesma sensação de prazer que ele tinha, de saciedade que ele tinha quando ele estava nessa primeira fase. Tava pensando isso. Exatamente. É uma substituição. Satisfação. É uma regressão a uma fase boa. Regressão a uma fase boa. Ele está tentando compensar uma angústia, ele está tentando acabar com uma angústia. Sim. Entendeu? E aí isso leva a que ele, de repente, vá para o cigarro, vá para a bebida, morde o lápis, morde a borracha e outras, né? Drogas. Mas nem todas as drogas, é bom deixar claro isso. Então, drogas de boca estão ligadas à fase oral. Uhum. Drogas injetáveis, outras é a fase anal. Aí que a gente vai entender. Porque assim, quer dizer então que... Não, se eu gostar de beber, não tem problema. O problema é que tudo que é compulsivo entra numa outra fase. Aí vão ser as fixações da fase anal. Na fase oral, ela não cria fixação, ela não cria vício. O que ela cria é a sensação de amparo e de eliminação de angústia, ao que forma na fase oral. Minha sensação de registro emocional, minha relação de afeto, a minha relação... Por isso que é importante, como a Cecília colocou, que a criança, veja bem, que ela sinta a falta, ela se entenda como indivíduo. Senão ela se torna um narcísico que acha que o outro tem que servir ela o tempo todo. Ou então se torna uma... E aí isso também é uma coisa de intolerância à frustração. Porque como assim, o cara casa e acha que a mulher tem que... Bom, primeiro que uma neurose só existe porque outra alimenta. Que fique muito claro isso. Só existe um abusador porque tem alguém que tope e se abusar. Né? Que tem essa questão. Então, vamos lá. E não entendam mal isso, gente. Quando nós acabarmos as fases, vocês vão entender o que eu estou falando agora. Só existe uma situação porque a outra alimenta. Se não houvesse, isso não aconteceria. Ok? Uhum. Tudo bem até aqui? Tá. Tudo bem. Muito bem. Então, a fase oral, o que ela dá? Ela dá a minha relação de afeto, minha relação de individualidade, a minha percepção de sentimento de proteção, de amparo. É isso que ela me dá. A falta disso vai gerar pessoas altamente inseguras, aquelas pessoas que precisam ser dominadas pelo outro o tempo todo, que são incapazes de tomar uma atitude sem que tenha a validação de alguém. São pessoas inseguras, e aí que entra a capacidade de realização. Mas na fase oral, ela tem esse pé para insegurança. São pessoas que se apegam aos outros, às vezes são pessoas que se mantêm no emprego, às vezes surge uma oportunidade legal, mas a pessoa não vai porque ela fala assim, essa pessoa fez tanto por mim. Entenda? A fase oral, ela está ligada a alguém.
Cecília? Cadê você, Cecília? Ixi. Estou aqui. Muito bem. Cecília, me fala uma coisa. Sim. Por quê? A depressão vem nessa fase oral, certo? Sim. Me explica por quê. Porque provavelmente nessa fase oral ele não recebeu a atenção que ele precisava ou desejava e ficou com a sensação de que não é importante, de que ninguém liga para ele, de que ninguém se importa. Você sabe por que surge a síndrome do ninho vazio? Deve estar ligado a isso, Em que sentido? no sentido de que o ninho vazio é provocado por uma mãe que abdicou de tudo, fez, justamente para receber depois. E não só isso. Como Entra cada naquela... um toma o seu destino, cada um toma a sua vida, toma a rédea das suas vidas, ela acha que ela não está recebendo o devido reconhecimento. Ela perde a função, né? Perdeu a função. Muito bem. Porque o que acontece? Às vezes a questão está ligada na estima. Essa pessoa, ela foi criada dentro de um meio em que ela não foi vista com importância. E aí, quando chega o filho para a mulher, gente, eu falo dela, principalmente o filho homem, ele se torna o falo dela. Se vocês forem fazer uma pesquisa, sabe depressão pós-parto? Eu gostaria que vocês pesquisassem isso. Eu não vou botar isso como a regra do estudo que eu fiz, mas eu quero que vocês façam esse estudo. Normalmente, mulheres que sofrem de depressão pós-parto são mães de meninas. Sabiam disso? Porque é tão colocado. Não entendi, doutora. Mãe o quê? Mãe de menina, de mulher. Porque a feminilidade é trabalhada de uma forma tão ruim que muitas vezes inconscientemente vem aquela situação, eu botei mais alguém para sofrer no mundo. Entendeu? Alguém que vai... E mais para frente a gente, quando for falar da fase do Édipo, por exemplo, quem aqui tem filha? Quem tem filha aqui? Quem tem casal? Eu tenho. Você tem casal. Quem mais tem casal? Você. Muito bem. Vocês podem perceber que a adolescência entre o pai e um menino normalmente são bem legais. São dois amigos, normalmente. Eu estou falando de um pai neurótico básico, né? Vão ser bem de amigos. Agora, a adolescência entre a mãe e a filha normalmente são caóticas. São de extrema discussão. Doutor, muito. Não falei aí? Normalmente, a adolescência entre a mãe e a filha são extremamente caóticas. Vocês vão entender isso quando nós entrarmos no Édipo. O Édipo vai esclarecer por que isso acontece. Muito bem. Consuelo, Professor, diga. ainda aquela questão anterior. Quero entender direitinho isso. Muito bem. A angústia que a pessoa está sentindo agora. A pessoa bebe muito porque ela regride para aquela fase em que ela teve a satisfação oral atendida. Uhum. Ela está buscando aquele prazer. E ela tem uma angústia agora, né? Que ela regride para buscar aquele prazer, para sentir aquele prazer onde ela foi atendida. E essa angústia agora, eu estava achando que essa angústia vinha da não satisfação dessa fase. Não. Essa fase foi atendida. E ela regride para encontrar esse prazer que ela teve nessa fase. Você quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa, Consuelo? Não entendi direito. Normalmente, Sim. Oi? Normalmente, quando a criança termina de mamar, o que acontece com ela? Ela fica satisfeita, ela fica confortável. Caterine, pode falar. O que acontece com a criança quando ela termina de mamar? Ela dorme? Ela dorme. Ela se coloca naquele estado inorgânico do descanso.
que é a bolsa da mãe. Vocês já perceberam que, se a gente fosse olhar dormindo, a maioria das pessoas dorme em posição fetal, vocês já perceberam? É de lado, o joelhinho dobrado e a mãozinha aqui na cabeça. Já perceberam isso? Uma grande maioria. Outros dormem de bruço. Barriga para cima eu conheço poucos, mas alguns dormem de bruço, mas a maioria é posição fetal. Verdade. Não é? Então, o que acontece? O ato de beber, a ideia é causar essa anestesia que te tire dessa angústia. Por exemplo, tem pessoas que precisam, aí que eu estou falando, pessoas tímidas, mas de onde vem a timidez? A gente vai falar da timidez na fase anal e fase fálica. Mas uma pessoa tímida, então ela, às vezes ela precisa se soltar um pouco mais, se sentir mais à vontade para fazer alguma coisa, né, para uma conquista, ou sabe-se lá o quê. Aí ela precisa tomar alguma coisinha para... Por quê? Porque naquele tomar alguma coisinha, botava ela no estado mais relaxado, menos tenso. Você está entendendo a fase oral funcionando aqui? Sim. Porque ela estava no estado de angústia, de tensão. Amamentei, botei o meu leitinho pela boca, relaxei e dormi gostosinho. A ideia é essa. Então, eu sou tímido, eu me sinto muito tenso. Vou me pôr no estágio mais confortável para que eu possa agir. Está fazendo sentido para você, Consuelo? Tá sim. Entendi agora. Oi? Sim. Vamos trazer isso para a clínica. Como a Rita muito bem colocou, eu quero reforçar isso um pouquinho. Então, na clínica, a pessoa que vai chegar para a gente, normalmente, uma pessoa que tiver boa não vai vir para a gente. Uma pessoa não... Embora todos nós tenhamos nossas questões para resolver. Mas vamos botar aqui uma situação. A pessoa vai chegar na clínica e você vai perguntar qual é a sua queixa. Eu não sei, eu estou perdida. Eu me sinto, sabe, como que nada que eu faça vale a pena. Putz, ninguém olha para o que eu faço, eu não estou feliz com o que eu faço, eu não estou feliz com o que eu vivo, eu não estou feliz com a minha relação, eu não estou feliz com nada. Isso é muito comum acontecer. Como nós vamos trabalhar? Então a gente vai notar aqui. Se a pessoa chegar assim e falar assim, olha, eu acho que nada que eu faço está bom. Nós vamos pegar fase oral e fase anal, vamos trabalhar as duas situações. Quando nós terminarmos as fases, aí eu vou começar a montar para vocês direito, eu vou montar até na lousa, para vocês verem como vai se formando cada personalidade, cada patologia. Porque não surge uma patologia. Porque o cara não se torna depressivo só com a fase oral. Não. Porque se o cara, de repente, ele teve lá uma amamentação mais ou menos que serviu, uma pessoa mais ou menos... Deixa eu ter esse monte de coisa aqui que vai ver. Mais ou menos que serviu, ele não vai se sentir... Meu Deus. Ele vai ter aquelas fixações. Só que quando ele entra numa fase anal, em que ele tenha um reconhecimento pelo produto dele, em que ele tenha uma parte mais suave para lidar com desfraude, já deu uma compensada em algumas coisas aqui. A minha capacidade de realização está escrita. Aí vem a fase fálica, que é a parte que eu percebo o que eu consigo através das minhas conquistas, da minha sedução. Que eu percebo que aí eu já tenho que me esforçar um pouquinho mais para ter o outro comigo. Né? Vocês vão entender isso. Aí é isso que nós vamos. Aí quando nós terminarmos todas essas 3 fases, que é a fase oral, anal e fálica, aí eu começo a mostrar para vocês a formação das psicopatologias. E aí quando a gente entra na latência, que é a latência, ela hoje, ela até vai ser um pouco... Nós vamos falar sobre latência, porque a latência, na verdade, é quando eu começo a me meter com outros núcleos neuróticos. Na época que Freud fez todo esse estudo, acontecia a seguinte situação. Tinha aquela questão do homem ser o provedor da casa, a mãe cuidar dos filhos, e os filhos irem para a escola depois dos 6 anos. E filho homem, mulher não ia. Mulher não precisava estudar. Mulher tinha que saber cuidar prendas de casa, tocar piano, saber costurar, cuidar de família. Foi Freud que mudou isso. O Freud, porque antigamente o que existia, nós a partir de novembro vamos começar a falar da pré-psicanálise, estudo de histeria, vamos falar a respeito de mitologia, filosofia na psicanálise. Vocês sabiam que o Sócrates, ele de certa forma ele era um psicanalista? Ele trouxe a ideia sobre a psicanálise lá atrás na Grécia? Nós vamos falar sobre isso. Então, assim, nós vamos começar a estudar todas essas questões, quando a gente começar a falar da pré-psicanálise, das histerias, e perceber todos esses comportamentos
que existe. Então, antigamente tinha essa estrutura, é muito fixa da estrutura social, estrutura religiosa. Então, uma criança vai para a escola aos 6 anos, então ela começava a ter contato com outros núcleos neuróticos nessa fase. Hoje, uma criança já vai para a creche depois dos 4 meses, depois dos 6 meses. Então, toda essa estrutura mesmo de formação, até das fases, nós vamos trazer adaptações para essas fases. Porque, como eu falei, a questão não é o pai e a mãe, é a representação deles. Ok? Caterine, fale alguma coisa sobre isso. Falar em cima do que o professor já explicou tudo, debater com o professor é difícil. Não, aqui não tem, professor não sabe nada. Eu aprendo com vocês. Do que você gostaria que eu falasse? Me fala a respeito da questão de dependência. Olha só, até a questão de dependência. A dependência ao álcool que leva à compulsão. Vocês estão vendo? É nessa fase, essas questões de dependência. O que eu estou tentando suprir? Quando eu bebo, quando eu me drogo, ou seja lá o que eu faça na compulsão, o que é que eu estou tentando suprir? Porque eu vou mostrar uma coisa para vocês na droga, e vocês vão ver se vocês concordam comigo. Podem discordar, viu, gente? Afinal de contas, eu não tenho amplas experiências com droga. Aliás, eu não tenho nenhuma. Mas vamos lá. Normalmente, como é que funciona a droga? A pessoa começa usando escondido, né? Como uma forma, assim, de... tô te enganando. Sabe aquele lance que a gente fazia quando era moleque, de tocar a campainha e sair correndo? Era mais ou menos assim. Tô te enganando. Porque a gente cria com aquela coisa, a gente cresce com aquela coisa, que os nossos pais sabem tudo, né? Que eles, você quer me controlar? Então, aqui, você não consegue controlar tudo, eu faço sem você ver. Então, a primeira vez é meio que uma forma de rebeldia. Depois, a droga começa a ser, lembra o mecanismo de defesa de racionalização? Que eu começo a querer convencer o outro de que aquilo é normal? Você fala das minhas drogas, mesmo que você toma aí de remédio. Ou então, imagina a maconha. Maconha é usado para evitador. Nossa, a cocaína foi usada pela depressão. Você não é psicanalista? Eu falei de não usar a cocaína para cuidar da depressão. Até matar o amigo dele de overdose, porque o amigo dele era viciado em morfina. Isso é a verdade. O Freud, ele dava cocaína para os clientes no início para tratar a depressão. Ele percebeu que era ruim quando ele deu para um amigo dele que estava passando por uma fase difícil. Esse amigo era viciado em morfina e o cara morreu de overdose. Foi aí que ele entendeu que a cocaína estava fora. Assim como a hipnose. Muitas pessoas questionam a questão da hipnose. A partir de novembro, nós vamos começar a falar sobre a psicanálise de hipnose, psicanálise de filosofia, psicanálise de arte, a pré-psicanálise, o estudo da histeria, como surgiu a psicanálise. Ok? É que agora a gente vai fechar as fases todas. Então, você vê, e aí depois a última fase da droga é aquela de autodestruição. É como se eu pegasse uma faca e ficar... Porque o que começa a acontecer? Começa a roubar coisa de casa, começa a agredir os pais, começa a desaparecer e fazer os pais irem atrás, né? A realmente torturar a casa onde eles vivem. É como se eles pegassem uma faca e ficassem assim, olha o que você me fez, olha o que você me fez, olha o que você me fez. Vocês concordam com isso, gente? Ninguém vai achar que vocês usam droga por causa disso, viu? Podem falar, viu? Muito bem, já que ninguém quer falar nada. É que isso aí é feito, isso aí está fazendo mais para poder punir a pessoa, né? Punir o outro. Punir o outro. Então você vê, então uma oralidade junto de uma compulsão, que é a questão de controle. Vocês sabem que o controle, a gente na próxima aula vocês vão ver o que é isso. Por que pessoas são tão controladas e por que são tão descontroladas? Fase anal. Vocês vão ver como a fase anal é fantástica nessa formação de coisas. Bom, gente, eu quero ver o rostinho de vocês, porque a aula está dada. Quero ver o que vocês entenderam, o que vocês deixaram de entender, se estão com dúvidas. Normalmente, a última hora é para vocês tirarem dúvidas, debaterem, me xingarem. Rita, aparece aí, Rita. Eduardo, eu achei assim que essa aula
teve um conteúdo muito interessante, assim, muito interessante. A gente vai se reconhecendo em algumas coisas, vai reconhecendo os outros, né? Então, e é aquela coisa que você disse, né? Sem culpa, porque a gente faz parte o erro, né? Faz parte o erro, o acerto, faz parte de tudo. Mas foi muito interessante essas fases. Eu conhecia as fases, né? Anal, oral, fálica, mas agora você colocou sobre um aspecto que eu não tinha pensado sobre. É como você falou agora das crianças, que antigamente, o tempo de Freud, né, como você disse, a mulher não estudava, a criança ficava em casa até 6, 7 anos de idade, menino, a mulher ficava mais em casa, trabalhava em casa, fazia seus afazeres domésticos, e agora tudo mudou. Tudo mudou. Então, a perspectiva toda também houve uma mudança. Há outros questionamentos em cima disso, não é? E Rosa, você quer ver vamos trazer isso para a gente entender o hoje. Porque, como eu falei, a questão é quem faz função, né? Então, assim, o pai e a mãe ainda tinham aquele negócio de botar limites. Uma criança de 4 meses, você é pedagoga, você vai entender bem o que eu estou falando. Digamos que você está lá numa escola e tem lá um menino que é um pentelho. Se você fizer qualquer coisa com esse menino, você está ferrada, não está? Sim. Você não pode dar limite para esse menino. Tem que ser de uma forma pedagógica, dando atividades de modo... Então, assim, ele não sabe o que é o desconforto, ele não sabe lidar com frustração. E é só você olhar hoje os adolescentes. Se você pegar os adolescentes hoje, você vê que eles são muito intolerantes. Eles são muito pouco dados a não ter as coisas, a não... Tirando, é claro, a gente... Até nisso entra aquela questão financeira. Né? As crianças da comunidade são criadas ali nas escolas públicas, onde os próprios amigos já estão dentro de uma agressividade natural, eles já têm que aprender a se defender muito mais, né? Vão se tornando mais esquivos. Aí você vai me dizer, Eduardo, então quer dizer que uma pessoa que nasce se essa pessoa que nasce na comunidade nascesse no jardim, seria diferente? Seria, claro que seria. Não que ele deixaria de ser um drogado, não sabe se... O X da questão não é esse, a gente vai entender isso depois. Mas a questão é, o meio que ele vive, olha só, nós não somos nem brutos nem pouco esclarecidos, somos apenas um produto do meio em que a gente vive. Você entende isso? Sim. Então, o que acontece? Essas crianças que vão para uma creche já muito cedo tal, elas acabam não tendo aquela noção de limite, embora elas acabem tendo, talvez, uma noção de divisão, de aprender a dividir. Agora, aprender a dividir é bom? Sim, não, do primeiro momento, dependendo, não. Porque você vai perder aquilo que você tem, aquilo que você conquistou, conseguiu. Então, no primeiro momento, de repente, não. Mas pode ser aprendido de outra forma, né? Pode ser aprendido. Sabe a pior coisa que os pais fazem? É obrigar o filho a abrir mão daquilo que ele tem porque o outro quer, sendo que ele está usando naquele momento. Porque sim. Aquilo lá, olha só, quando a gente terminar as fases, vocês vão entender. Mas, assim, aquilo lá faz parte da minha individualidade, faz parte do que eu conquistei e do usufruto que eu quero ter. A partir do momento em que eu sou obrigado a abrir mão do que eu estou usufruindo, porque senão eu corro o risco de sofrer desafeto ou desamparo. Vocês têm que entender que a criança, o único medo dela é essa, é desafeto e desamparo. Ela não tem noção do dinheiro. Chega para uma criança, o meu filho acha que assim, é só botar o cartão na maquininha, sai dinheiro. Pai, filho, eu tô sem dinheiro. Pai, vai lá pôr o cartão na maquininha. Fácil assim. Não tranquilo. Tem problema. Nossa, compra uma mansão, vai lá, põe o cartão. Então a criança não tem essa noção. Qual é o maior medo da criança? É o desafeto. Oi, Rita! A Rita acordou só. É o desafeto e o desamparo. Oi, Rita. Tô com a cara inchada. Mas isso aí eu também tô. Tanto que eu como. Então, você entendeu? Ou seja, então, é muito importante, a gente vai entender isso. Essa questão de obrigação. O ato de aprender a dividir
ele é saudável até a página 2. A partir do momento que a criança ela se sente na possibilidade de perder amparo e perder afeto, porque ela não abre mão daquilo que ela realmente quer, olha só, presta atenção nessa frase. Perder afeto, sentir desafeto e desamparo, porque eu não abro mão do que realmente quero. Você já ouviu muito essa frase no adulto? Pessoas que abrem mão das suas coisas em prol do outro. São as fixações que nós vamos tendo na infância, gente. Por isso que eu botei essa camisa hoje. Porque sobreviver a isso daqui é uma luta. Você sobreviveu à infância e à internet hoje. Não é? Pois é. E eu estou aqui para tirar qualquer dúvida. Fique à vontade para debater, trazer questões. E uma pessoa que sofre disso, está ligado nisso? Fique à vontade. Vamos lá. Posso fazer uma colocação? Deve. Acabei de falar que pode. Eu acho muito interessante o modo como a psicanálise ela faz essa luta. Só um pouquinho, Rita Rosa. Vou tirar o microfone. Isso. Pode falar, Rita, agora. O modo como a psicanálise ela traz uma iluminação sobre o ser humano, sobre a visão do homem animal e do homem racional. Nossa, isso é uma coisa impressionante. A maneira como lidar com essas engrenagens e como criar um equilíbrio em cima disso é fantástico, é fantástico. E é por isso, gente, que olha só que interessante. Igual eu digo, as pessoas falam assim, mas você não insere, você não coloca para a pessoa o que ela tem que fazer. Entenda uma coisa, gente, como nós estivemos estudando o aparelho psíquico, as pessoas, se a pessoa tem o problema, ela tem a solução. Vamos deixar muito claro que a gente só tem problema dentro de registros que nós conhecemos. Lembra que a gente teve nas aulas passadas? É que você não participou, então, mas quando a gente falou em aparelho psíquico, a gente foi falando dos registros. Então, os problemas que vão surgindo são de acordo com a nossa criação. A sua criação foi diferente da minha. Você, eu agi, olha, se eu faria tal coisa. Ou então, você já pensou em fazer tal coisa? Isso é péssimo. Porque você não tem, a pessoa tem que, você tem que fazer com que a pessoa, como é que eu vou na psicanálise? Por que você está passando por isso? Por que você se permite isso? Olha, lembra que você me trouxe tal história, tal história, tal história? Aqui você está repetindo, é isso? Você aqui está tentando compensar uma coisa que aconteceu ali na sua infância. Quem faz análise comigo sabe disso. Porque eu quero saber como a pessoa está funcionando, aí eu vou falar lá da infância, eu vou falar do papai, da mamãe.